psicóloga Mariana Sarquis. Quem também está aqui com a gente é a Thaís, que tem 29 anos e é advogada. A Fernanda, que é publicitária e tem 45 anos. A psicóloga Lígia Nascimento, de 61 anos. E o Francisco, que é médico aposentado e tem 87 anos. Muitíssimo obrigada pela presença de todos aqui. E olha, antes da gente começar esse bate-papo, vamos ver como a gente poderia garantir uma certa tranquilidade para nós mesmos e para os nossos familiares para a nossa vida chegar ao fim. A reportagem é da Helena Lara Rezende. Finitude é quando a gente toma consciência de que todos vamos morrer um dia. Verdade. E pensar na morte é algo natural. Mas ainda temos muito tabu com o assunto. Se eu tenho meus princípios de dignidade durante o meu processo de viver, eu também quero garantir a minha dignidade no processo de morrer até o momento da minha morte. Para decidir como eu quero viver os momentos finais, é preciso pensar sobre isso e escolher quem vai garantir que nossas vontades serão respeitadas se já não estivermos em condições de falar e exigir nada. Uma pessoa que vai representar no momento que, no caso eu, não tenho mais condições de falar por mim. Idealmente, deve ser mais do que uma pessoa. Que vai que na hora que eu esteja precisando de alguém para falar por mim, essa pessoa não esteja disponível, eu tenho uma outra pessoa. É importante, segundo os psicólogos, discutir com a família e amigos próximos sobre a finitude da vida. Conversar sobre a morte na velhice é ainda mais importante. Os amigos e ídolos estão indo embora, ou seja, as pessoas da mesma geração estão morrendo. Evitar o assunto pode agravar a solidão e a melancolia, uma tendência nessa fase da vida. Conversar com o médico sobre as opções para o fim da vida é o melhor para você saber quais as suas vontades. E quando você deixa claro o que você quer, você também está dizendo o que você não quer. O médico, ele vai poder esclarecer aquilo que é possível e aquilo que não é possível. E caso existam situações específicas aonde, por exemplo, eu tenho uma insuficiência respiratória aguda, mas eu tenho uma doença terminal, uma doença que é incurável. Eu estou no meu momento final da vida, o médico ele vai poder me esclarecer se existem outras maneiras que não sejam um procedimento de sustentação artificial da minha vida, porque eu já sei que esse procedimento não vai poder reverter a minha condição de saúde. Para que os nossos desejos sejam realizados exatamente como queremos, o ideal é fazer as diretivas antecipadas de vontade. Diretiva antecipada de vontade é um documento onde a pessoa, em pleno estado de lucidez, registra aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer como tratamento de saúde para situações de terminalidade da vida, por conta de uma doença incurável, aonde ela não tem mais condições de falar por si. O procurador de saúde, que é a pessoa escolhida para garantir seus desejos no fim da vida, precisa ser alguém de confiança, que vá respeitar seu querer, independentemente de concordar ou não. É uma questão de um compromisso que vai fazer valer a vontade de quem não está podendo falar por si. Porque se a pessoa pode falar por si, ela não precisa de um procurador de saúde. Toda pessoa tem direito de dizer como prefere viver seus momentos finais. Quando não existe mais cura para uma doença, ou o paciente não quer mais se submeter a vários tratamentos e prefere morrer, ele tem essa escolha. Para isso, cada vez mais se investe na medicina paliativa. Existem vários recursos, através de medicamentos, através da presença de fisioterapeutas respiratórios, que podem, com medidas não farmacológicas e com medicamentos também, mas que não precisam de uma intubação orotraqueal, por exemplo, botar no ventilador mecânico,
aliviar aquela sensação de falta de ar. Assim como quadros de delírio, de confusão mental, de agitação psicomotora, tem uma gama de medicamentos que podem e devem ser usados especificamente nessas situações de final de vida. As diretivas antecipadas de vontade podem ser feitas em vários formatos e não precisam de registro em cartório. Não existe uma lei que fale a diretiva antecipada de vontade tem que ser feita desta forma. Quando, se existir, nós vamos ter que seguir o que estiver lá. Agora, pensa bem, é tão bom a gente ter essa liberdade, né? Eu quero manifestar minha vontade, eu escrevo à mão, eu digito, assino, né? Eu penso até que nós podemos gravar um vídeo, fazer um vídeo no celular, hoje em dia, né, no mundo moderno, a gente tem um celular a todo momento. Eu digo o que eu quero, eu gravo aquilo, deixo disponível para que todos saibam. E eu preciso de uma pessoa que vá fazer valer essa minha vontade. Pensando na morte, podemos também conversar sobre outros temas ligados ao assunto, como, por exemplo, a doação de órgãos. Eu posso dizer se eu quero ou não ser doadora de órgãos pós-morte, cerebral e tal. Caso eu não tenha me pronunciado, compete à minha família falar sobre isso. Então, normalmente, os profissionais, quando uma situação dessas acontece, eles abordam os familiares perguntando. E é em vida, claro, que também podemos tomar outras decisões para depois da nossa morte, como a preferência por ser enterrado ou cremado. No segundo caso, a lei vai depender de cada município. A lei geral, a lei federal, que é a lei de registros públicos, ela autoriza a cremação mediante uma manifestação prévia da pessoa, né? A pessoa em vida manifesta a vontade de ser cremada. Caso ela não tenha manifestado essa vontade, a família é que vai ter que tomar as providências e pedir uma autorização judicial, assinar um documento em cartório para que isso seja validado. Eu prefiro ser É cremado. outro assunto que ninguém gosta de pensar enquanto está com a saúde plena. Mas a partilha de bens está estabelecida no Código Civil para que a pessoa faça o seu testamento. Os herdeiros necessários, que são os filhos, cônjuges e pais do morto, devem receber pelo menos metade do patrimônio. A outra metade da herança pode ser dada para quem ele quiser, mas isso deve constar no testamento. Mesmo que você não tenha deixado um testamento, que não é comum no Brasil se fazer testamento, que as pessoas acham que se fizer um testamento vai morrer, né? Existe uma certa superstição, mas mesmo assim não se preocupe, porque o legislador prevê inúmeras normas para que haja uma sucessão dentro de um certo parâmetro, né, no pensamento. Não é fácil tocar nesse assunto não, até porque na maioria das vezes a gente quer fingir que a morte está longe da gente, né? Mas a grande verdade é que ninguém sabe ao certo quando ela vai chegar. Mariana, começo com você. A gente costuma falar da morte na velhice, né? Quando a gente acha que a morte está mais próxima. Mas será que a gente não deveria começar a falar antes? Acho que essa é uma pergunta interessante e que a gente fala de alguns momentos, né? Acho que a velhice nos aproxima da morte a partir do momento que é um ciclo vital onde a gente está mais próximo e pensa sobre isso. E ao mesmo tempo que na velhice, o processo de envelhecimento, eu já não faço as coisas como antes, eu não tenho o mesmo ritmo de antes, então você tem perdas durante o envelhecimento. E você começa a perder amigos, parentes, então é como se fosse um espelho. Isso pode acontecer comigo também. Verdade. Na juventude, na adolescência, o que a gente percebe é que as crianças elas têm começado a ter contato com isso. Às vezes não são mortes, mas já são lutos. Um amiguinho que mudou de escola, um brinquedo meu que quebrou, mas também começam a ter contato com morte quando morre um animal de estimação, por exemplo. Né? E a gente permitir que as crianças se aproximem disso é importante porque elas começam a lidar com sentimentos que não são só deles. A gente começa a lidar também com sentimentos, às vezes, de tristeza, de insegurança, de medo, de raiva. E aí, se elas entram em contato com isso, elas entendem que isso também faz parte da natureza humana. Né? Não são só as vitórias. Isso também reflete muito no adulto que elas podem ser também.
Na verdade também não dá para encarar a morte como uma derrota, né? Ela faz parte da vida. Eu gostaria de chamar para uma frase do Woody Allen, cineasta, que ele disse o seguinte: não é que eu tenha medo da morte, mas simplesmente eu não quero estar aqui quando isso acontecer. É ótimo, né? Essa frase eu acho que ela resume bem o nosso sentimento de querer distância, né, da morte. Não é comigo, eu não quero estar por perto. Eu queria saber aqui quem já fez testamento. Seu Francisco, o senhor já fez o seu? Não me ocorreu. Não te ocorreu? Não. O senhor está com 87 anos e não pensou nisso? Não, nem quero pensar. E a tal da diretiva antecipada de vontade, que é dizer como quer ser tratado? O senhor também não pensou? Também não. Também não. Que ótimo, não precisa disso, né? Graças a Deus. Agora a Thaís, que é mais jovem aqui, que tem 29 anos, já fez a diretiva. Já fiz. Por quê? Porque eu trabalho com saúde e também sou advogada e trabalho nessa área de direito médico. E aí eu tive esse contato, esse conhecimento, né, dessa possibilidade de fazer essa diretiva a qualquer tempo. A área da saúde me trouxe... Várias coisas me levaram a este caminho. Na verdade, é uma pergunta que todo mundo me faz. Mas por quê? Você está doente? O que aconteceu? Conta? Não. É uma afirmação da minha autonomia, na verdade. É uma forma de me impor, independente da vontade das pessoas que me amam e que talvez fariam coisas, decidiriam coisas que eu particularmente não concordo. Lígia, você está passando por um momento bastante delicado. Sim. Né? Você está com câncer. Isso. Você já fez a sua diretiva? Não fiz. Eu já pensei muito sobre isso, mas assim, formalmente, né? Formalizar isso eu não fiz. Mas o que acontece é assim, há 4 anos atrás eu desenvolvi um câncer de mama. E aí eu comecei a trabalhar como psicóloga voluntária numa ONG em Santo André, que se chama Viva Melhor, e lá eu sou facilitadora de um grupo de apoio de mulheres com câncer de mama. E eu acho que isso me fez ter, pela primeira vez, né, um contato mais de perto com essa questão da finitude, da morte. E nesse trabalho com essas mulheres... Eu quero mostrar fotos desse seu trabalho. Tá bom. Nós temos, porque você, nesse momento tão delicado, né, pelo qual você está passando, você está encontrando forças para trabalhar com pessoas que estão passando... Minha família. É sua família? Meu filho, meu marido, aí nós estávamos numa caminhada do Outubro Rosa, do Viva Melhor, né? Eles participam bastante, me apoiam muito. A família é muito importante que dê, né, o apoio, esteja perto, acolha, mas a família não sabe pelo que a gente está passando. Então, lá no grupo de apoio, elas choram, elas falam dos seus medos, elas mostram as suas fragilidades e o próprio compartilhamento, né, da história de cada uma, da experiência de cada uma, fortalece. Por exemplo, hoje que eu estou passando novamente, né, eu tive esse câncer de mama há 4 anos e agora eu estou com uma metástase no fígado. Então, eu me sinto fortalecida para encarar isso, sabe? Eu digo assim, eu tô 90% do meu dia, eu tô muito bem. Acho que é por isso que eu tô mais serena, eu tô tranquila, eu tô vivendo as minhas coisas, porque eu sinto que eu encontrei o meu sentido de vida, né? Que é esse ajudar, estar junto, compartilhar, receber e dar, né? Ai, sinta-se com a mão assim, grudadinha. Sandra, eu não fiz diretiva nenhuma, mas eu fui imposta a uma diretiva. Meu pai adoeceu de repente, há uns anos atrás, e ele era neurocirurgião. Então, quando ele descobriu a doença dele, ele já reuniu a família e eu era a instrumentadora cirúrgica dele na época. Então, quando ele deu a notícia, eu já sabia nas entrelinhas o que ele estava querendo dizer.
E dali por diante ele ficou doente 5 meses, ele que segurou a família, antecipou dinheiro, dividiu herança. Ele, uma semana antes dele falecer, ele chamou um médico na casa e reuniu toda a família e falou: olha, daqui por diante o que vai acontecer comigo é isso, vocês vão me levar agora para o hospital, vocês não vão me entubar porque eu não quero a família 20 dias aqui na UTI sofrendo, eu quero que vocês, a única coisa que eu não quero é ter dor. E ele foi preparando a gente por todo esse tempo e até no finalzinho ele ainda virou pro meu marido e falou: e eu não quero que gaste dinheiro com aquele negócio no jornal, porque é muito caro. E a gente falava: meu Deus do céu, a família desvindo e ele tentando ainda segurar todo mundo. E a gente diz que ele ensinou no leito de morte a força que ele tinha. Que coisa boa, gente. Toda a nossa família, a gente olhava e falava: não é possível que ele é a pessoa mais forte aqui. E assim, isso foi um ensinamento tão grande para mim que aí, alguns anos depois, eu lancei um site com mais 6 amigas que chama Vamos Falar Sobre o Luto, porque eu achava que eu tinha que ensinar as pessoas. Meu pai me ensinou o que é o enfrentamento da morte e eu vou ensinar o que eu aprendi nesse momento mais difícil da minha vida. Olha, eu sei que esse tema é espinhoso, óbvio, é um tema que mexe com todo mundo, porque vai mudar a vida de todo mundo, mais cedo ou mais tarde, né? Então vamos pensar o que a gente pode deixar, né, para as nossas famílias, para os nossos filhos, maridos, mulheres. Vamos acompanhar agora uma caixinha que está sendo montada, que é um exemplo muito interessante, que pode ficar aí na lembrança, que pode ficar na história. Vamos ver essa proposta. As mudanças é importantíssima. A ideia de fazer a caixa de memórias ou a caixa de lembranças não é só fazer uma atividade de recortes, mas também de falar da história dessa pessoa, da história da vida dessa pessoa, das características dela, do que ela gostava, do que é marcante. E aí eu costumo falar que isso fica como um tesouro. Essa caixa que nós vamos fazer é uma caixa de uma avó. Então nessa caixa a gente vai colocar alguns adesivos e a gente vai usar, por exemplo, a letra inicial do nome dela. E a gente bota num lugar que seja de destaque para saber que ela é a dona dessa caixa. O que é importante ter nessa caixa? Fotos, imagens que representem essa pessoa. A gente às vezes tem guardadas cartas, pequenos bilhetinhos que essa pessoa querida deixou pra gente e que no dia a dia a gente não se dá conta da importância disso. Cheiro é uma coisa que tem muito sentido. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente sente falta do cheiro, do toque, da presença. Então, normalmente eu pergunto: qual é o cheiro? Ele tinha um perfume preferido? Ele tinha um cheirinho característico? Borrifo o perfume e a gente deixa nos 4 cantinhos na caixa. E é sempre emocionante, porque quando se abre a caixa, sente aquele perfume e a presença dessa pessoa na sala, no espaço terapêutico. A caixa de lembranças é um legado da nossa vida, das coisas que são importantes pra gente, das coisas que nos representam, que têm sentido. E se ela é construída em família, se ela é construída num espaço de acolhimento e confiança, ela acaba sendo uma representação da vida vivida. Essa foi a caixinha de lembranças, é uma ótima sugestão da psicóloga e idealizadora do Instituto Entrelaços, a Érica Palottino. Mariana, existe uma forma melhor, mais fácil, menos doída de lidar com a morte, de viver o luto? Eu sempre acho que a gente fala que não existe certo e errado, existe o que funciona para cada um. Quando a gente fala de luto, a gente fala de significado. O que essa pessoa significa para mim, o que essa relação significa para mim e o que vai funcionar para mim.
A gente vive numa sociedade onde tem muitas normas. Ah, não posso chorar, eu tenho que arrumar o quarto logo, eu tenho que tirar as coisas. Mas o que é pra mim? O que funciona pra mim? Então sempre é importante você pensar nisso. Mas poder ter um espaço para falar disso, se sentir acolhido, se sentir seguro. Então, você estava falando assim, do paciente poder falar sobre morte. Nem todo mundo tem esse espaço, porque às vezes as famílias não suportam falar disso, porque eles também estão doloridas. Às vezes não tem uma disponibilidade afetiva, porque também está doendo. E aí um tenta se proteger do outro. Não, tá tudo bem, aí o paciente tá tudo bem. A gente fala até de uma conspiração do silêncio, tá todo mundo bem. E se a gente chora, a gente permite às vezes que o outro também entre em contato. Então a ideia de você poder, às vezes eu recebo no consultório assim, Mariana, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais pensar nisso. Mas só o fato de você não falar, eu não vou pensar, você pensa. Então já que você está pensando, vamos cuidar disso, vamos falar disso, vamos trabalhar no seu tempo, não é o tempo das pessoas, é o que você dá conta, na hora que você conseguir falar. Às vezes a gente tem sessões que a gente não fala disso, a gente fala de outras coisas, né? Mas entender o significado dessa perda é importante. A caixa de lembranças ajuda muito, porque às vezes a gente tem que arrumar as coisas, né? E aí a gente trabalha às vezes objeto por objeto. Por que você gostaria de guardar isso? E aí você conta a história desse objeto, ou desse perfume, ou dessa fotografia. E aí é uma ideia que você pode revisitar quando você quiser. Guijá, nessa caixinha, como é que você gostaria de ser lembrada? Olha só, bom, eu acho que tem momentos que foram muito marcantes para minha vida, junto à minha família e aos amigos, né? Então, tem fotos, tem objetos que as pessoas sabem que eu gosto muito, que me caracterizam muito, né? Mas eu acho que eu gostaria de ser lembrada como alguém que se doar de alguma forma, sabe? Assim, que quis viver muito essa questão do emocional mesmo, sabe? Eu queria que tivesse um sentido nessa caixa, assim, o que eu queria era agrupar mesmo. Eu queria que as coisas estivessem todas juntas, as pessoas estivessem juntas, né? E a representação de cada uma lá, junto comigo. Não precisa ser só eu, mas todas essas pessoas que tiveram um significado muito grande para mim, estarem naquela caixinha, porque faz parte de mim, né? Faz parte. Seu Francisco, o que o senhor gostaria de colocar nessa caixinha ou como o senhor gostaria de ser lembrado? Não sei te dizer. Não faço ideia. Que cada um lembre do senhor como queira. Agora, Mariana, antes da morte, né, vem a vida. E a gente... Será que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último mesmo, assim, com tanta intensidade? Todo dia a gente sobreviveria. Nossa, tem que viver com toda intensidade. Eu meu sempre Deus. acho que a gente fala assim, a gente precisa viver com intensidade, por quê? Porque amanhã eu vou morrer. Né? Se a gente viver em função do que pode acontecer, a gente está sempre vivendo em função dali, do futuro. Verdade. A gente tem que viver do jeito que funciona para cada um. Isso. Né? Se para mim funciona ser muito intenso, porque eu me relaciono com o mundo dessa forma, de uma forma intensa, que eu preciso fazer tudo pronto, é o meu jeito. Tem pessoas que têm outro ritmo, né? Mas acho que a questão é não viver em função do que pode acontecer. É viver em função do que eu acredito hoje, do que funciona hoje. Verdade. Faz sentido? Você vive em função de um medo, né? Exato. Claro. Eu acho que não é real a intensidade. Não é espontâneo, pra né? mim é bem diferente. Viver, na verdade, em em paz, discutir sobre a morte, tranquilidade, trazer esse tema na minha casa, de boa. ainda que é contra gosto dos meus pais, dos meus irmãos, eu faço planos para o futuro. As pessoas, às vezes, você fala, eu fiz uma diretiva, deixei, né, já algumas coisas que eu não gostaria, já tem uma pessoa que vai me ajudar quando eu não puder me manifestar, mas não que eu pense que eu vou morrer amanhã, é que eu estou fazendo tudo como se eu fosse viver 120 anos, entendeu? Me cuido da minha saúde, estudo, me preparo, trabalho, não vivo em função da morte que vai chegar, certamente,
Mas também não quero não discutir isso, mas também não vivo pensando nisso. Assim. Isso é Olha só, importante. a Selma Costa, que é uma telespectadora, nos mandou a seguinte frase: procurar ter uma vida mais saudável para não ter maiores problemas no final e dar muito amor para as pessoas que fazem parte da minha vida para que possam sentir saudades quando não estiver mais aqui. O que a gente quer deixar para essas pessoas? De novo, seu Francisco, assim, o senhor se preocupa com quem vai ficar? Não. Porque já estou numa idade avançada. Os filhos já estão criados, graças a Deus. Atrapalhá-los não dá mais. O que eu pude ajudar, ajudei. Eu acho que está tudo bem. Então eu vou aproveitar para fechar esse tema. A gente vai ver agora o texto Entre a Vida e a Morte, do nosso diretor, o Maurício Yared, na voz de um ícone da dramaturgia brasileira, a atriz Natália Timber. Vamos ver. Entre a vida e a morte. A morte não é uma alternativa, é um fato. Mais dia, menos dia, ela virá. A morte não é o oposto da vida, é parte dela. A morte não é um fim, é o começo de algo novo para quem vai e para quem fica. A morte causa dor, causa sofrimento, causa tristeza. A morte passa, a saudade não. Verdade. A vida também não é uma alternativa, é um dom. A vida não é o contrário da morte, é um encontro não marcado com ela. A vida não é um fim, é o começo de tudo. A vida também causa dor, sofrimento, tristeza. Mas a vida também passa alegria. A vida passa. Entre a vida e a morte existe você e tudo que você passará para os outros enquanto houver vida. Oh, glória. Muito linda essa mensagem, emocionante. Olha, eu espero que as pessoas percam o medo de conversar sobre esse assunto. Afinal, é preciso ter coragem para seguir em frente, resgatar diálogos importantes nesse ciclo da vida. Por que não aproveitar esse momento, né, para agradecer quem foi importante na sua vida, desfazer mágoas, aqueles nós, rancores passados. Nada melhor do que fechar ciclos em paz. Eu quero agradecer muito vocês, porque eu estava com muito medo. O que eu tento fazer? Eu estava com muito medo desse tema. Falar sobre a finitude não é fácil. Eu acho que vocês aliviaram esse tema. Cada um tem a sua história em relação a isso. E eu acho que vocês contribuíram muito compartilhando a de vocês. Todos nos trouxeram muitas lições de vida. Obrigada por tudo. Olha, esse foi o último episódio da nossa série 60+. Foi uma delícia poder conversar sobre tantos assuntos importantes como esse, todo sábado aqui de manhã. O importante é saber envelhecer. Envelhecendo, estamos todos envelhecer bem. Viver bem e envelhecer bem. A vida é feita de ciclos e cabe a nós saber viver e usufruir de cada período da melhor forma possível. Para quem quiser ver ou rever algum episódio, é só entrar no nosso site comoserá.com, tá tudo lá. Inclusive uma página interativa com 10 dicas de como envelhecer com saúde, com felicidade. Clica lá. Mais uma vez, obrigada. Agradeço muito, imensamente. Gente, a vida ela passa muito rápida. Ela chega a um ponto de se apagar. Eu tenho passado momentos difíceis, críticos, mas eu ainda não estou com problema. Eu estou com dificuldade no rim, no fígado, na coluna. Estou com dificuldade
em ver meus filhos. Eu estou com dificuldade na minha loja. Eu estou com dificuldade em relacionar. Eu estou buscando um só objetivo neste momento. Deus, a palavra de Deus. Porque o resto eu já tentei de tudo. Eu vou deixar um testamento, vou fazer a partir de hoje, começar, porque eu tenho muita coisa para deixar. Mas eu vou deixar dificuldades, lutas, brigas, problemas. E também vou deixar um pouquinho também de legado. Vou deixar também, sabe o quê? Heranças boas e ruins. Mas o mais importante é que eu quero ser lembrado. Eu quero ser amado. E quero dizer a você, aproveite cada momento. Porque nada é melhor do que um passado que faz um presente e abre campo para o futuro.